Agora tá gravando. Vamos compartilhar. Aqui. Aqui. Pronto. Show? Beleza. Então, vamos lá. Ixi, tá de tossir. Pronto. Então, bora lá dar continuidade na nossa disciplina. Espero que esse coronavírus deixe a gente voltar logo. Eu já falei para vocês que eu não sou blogueira. Não rola nada de informáticas e afins para a minha pessoa, mas tudo vai dar certo, tá? Então, bora continuar. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o neurônio, a gente vai trabalhar sobre a histologia desse neurônio hoje, tá? Eu trouxe essa imagem bem bonitinha dos neurônios pra gente, os neurônios fazendo as sinapses, tá? Que são esses pontinhos laranja que demonstra nessa primeira imagem, tá? Aqui a gente consegue olhar nitidamente o corpo celular desse neurônio, e dentro desse corpo celular, que é uma bolinha mais azul, azul mais claro, a gente tem o núcleo dessa célula, que é responsável pela codificação desses sinais. Então, a gente vai trabalhar agora a partir dos impulsos nervosos, tá? Então, qual que é a função do neurônio? É gerar esses impulsos nervosos, tá? Então, dando continuidade, vamos continuar trabalhando com o sistema nervoso. Agora que a gente está tentando finalizar a unidade 1, seção 4, tá? Na próxima unidade, a gente vai trabalhar especificamente com os nervos, tá? Já relacionado ao sistema nervoso periférico. Então, vamos falar sobre os nervos cranianos, os nervos raquidianos e tal, mas hoje a gente vai falar especificamente ainda sobre os neurônios, tá? Os neurônios, a gente possui, na verdade, esse tecido, né, do sistema nervoso, ele tem uma organização histológica. Só um minutinho. Nós temos uma organização histológica, ou seja, histológica eu quero falar a respeito do tecido, tá? Então, a gente divide ele em substância cinzenta e substância branca, tá? A substância cinzenta, ela é formada por corpos celulares de neurônios e células da glia, tá? Que é o outro tipo de célula que faz parte desse nosso tecido nervoso, e contendo também os prolongamentos, que são os dendritos e porção inicial do axônio. Então, a gente divide a substância cinzenta, aliás, a substância cinzenta e a substância branca, ela nada mais são formadas pelos neurônios. Só que ele é dividido. Então, a porção cinzenta, que é onde a gente diz que é a porção principal, é a de maior, como eu posso falar, de maior organização com relação aos nossos impulsos nervosos, porque elas possuem dentro delas o corpo celular. Então, se eu possuo o corpo celular desse neurônio, eu possuo a parte principal do neurônio onde eu vou codificar esse impulso nervoso, tá? Já, por isso que ela é tão importante, essa substância branca, tá? A substância cinzenta, desculpa. Já a substância branca, ela é formada pelos prolongamentos, os dendritos e os axônios, e encontrado também um pouco de célula da glia, tá? Então, a substância branca é onde eu tenho o início e o fim do neurônio, tá? E a substância cinzenta é como se eu tivesse o meio do neurônio, o corpo celular, tá? Aqui eu trouxe essa imagem para vocês, para mostrar a distribuição da substância branca e cinzenta no cerebelo, tá? Essa imagem a gente mostrou para vocês em sala de aula, acho que eu até fiz aquele desenho bem bonito, que a professora sabe desenhar lindamente. E aqui eu mostro para vocês a substância cinzenta, que a gente pode também chamar de substância marrom, dependendo do livro, eles colocam ou substância marrom ou substância negra, ou nigra, tá? Então, eu tenho substância, posso chamar substância cinzenta de substância negra e substância marrom, tá? Então, é toda essa parte aqui relacionada ao córtex, tá? Lembra que a gente falou em aula que o córtex era o responsável onde a gente tinha as maiores transmissões neuróticas, nós falamos dentro da aula. Então, quando eu tenho tanto substância cinzenta quanto substância branca, e quando eu quero falar a respeito de codificação neurótica,
Eu falo diretamente sobre o córtex, tá? Então, é aqui no córtex, onde funcionam, de fato, as trocas das informações, tá? E aqui a gente visualiza, então, a substância branca. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês conseguem visualizar a minha seta? Sim. Sim, né? Ah, então tá bom. Dentro desse cerebelo, a gente também tem núcleos de substância cinzenta, tá? Então, eu não tenho só por fora a substância... Ui! Eu não tenho só por fora a substância marrom e dentro substância branca. Não. Eu tenho substância cinzenta, substância marrom por fora, tenho a substância branca e tenho núcleos de substância cinzenta dentro, tá? Um trabalha em conformidade ao outro. Ontem eu estava assistindo uma videoaula que eu achei bem interessante a respeito do tamanho dos neurônios, né? E, assim, eu achei até engraçado, porque teve um que ele falou assim, que existem neurônios que a gente pensa que o neurônio é uma sala desse tamanho, né? E, na verdade, existem neurônios que pode chegar até metro de comprimento, de acordo da ponta, né, do axônio, aliás, da ponta do dendrito até a terminação axônica. Então, existem neurônios muito grandes. E eles conseguem, sim, fazer essa transformação dessa passagem do impulso nervoso do sistema nervoso periférico ao sistema nervoso central, tá? Alguma dúvida por aqui, meninas, por enquanto? Tá de boa? Nossa, que calor. Bom, e aí relembrando um pouquinho sobre a medula, tá? A medula, então, ela é anatomicamente dividida em cornos, tá? Então, nós temos os cornos anteriores e os cornos posteriores. Os cornos anteriores é o local onde partem os neurônios motores que vão dar origem aos nervos raquidianos, que é o que a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, o que eu preciso saber daqui hoje, professora? Os cornos anteriores é o local onde parte o neurônio motor. E o córneo posterior, ele recebe essas fibras dos neurônios situados nos glândulos. Mentira. Vou colocar vocês para cá. E os córneos posteriores, então, eles recebem as fibras dos neurônios situados nos gânglios das raízes dorsais, tá? Então, córneo anterior é onde parte o neurônio motor e córneo posterior é onde parte o neurônio sensitivo, as fibras sensitivas. Então, quando vocês forem fazer, tipo, o mapa mental de vocês, você pode fazer aquela relação direta. Córneo anterior, nervo motor. Córneo posterior, nervo sensitivo, tá bom? Agora a tela não quer passar. Sim, e as meninges? As meninges, eu não finalizei a aula com vocês de meninges, né? Não. Naquela aula presencial, né? Não. Eita, vou ter que voltar. Eu até tirei foi essa cópia aqui, pensando que fosse essa. A de hoje. Porque aqui tá falando sobre as meninges, tudinho. Foi, né? Agora que eu me lembrei que eu realmente não finalizei a parte de meninges. Não, mas eu vou dar um link eu vou mandar um link pela Alicia e ela manda para vocês uma aula bem legal que eu tenho de meninges, tá? Só para a gente não fugir muito hoje. Então, as meninges, são camadas de recobrimento do sistema nervoso compostas de tecido conjuntivo, tá? Então, o tecido que é formado, as meninges, é tecido conjuntivo, tá? As meninges a gente divide em 3 porções: dura mater, aracnoide e pia mater. Esse mater, ele está relacionado, de fato, à mãe, à proteção. Então, são camadas de proteção desse meu sistema nervoso, tá? Divido em dura mater, aracnoide e pia mater. Dura mater, como o próprio nome já diz, é a camada mais dura, é a camada de maior proteção, tá? É a camada mais externa, tá? E ela é composta de tecido conjuntivo denso. Então, ela está intimamente fixada, tá? Então, ela é a camada que já está ligada diretamente à camada óssea, tá? Ao crânio, tá? Então, é a camada mais externa. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Não tem, para fazer o terceiro aqui, tá? Então, dura mater é a maior camada, é a camada mais externa e ela é composta diretamente por tecido conjuntivo denso, tá? Ligada diretamente ao nosso crânio.
A camada aracnoide, tá? É a camada intermediária, então é a do meio. E ela é formada por tecido conjuntivo não vascularizado, denso não vascularizado, e é revestido por epitélio simples pavimentoso. Por que que eu preciso dessa... Aliás, por que que essa camada ela se chama aracnoide? Tá? Por que que ela se chama aracnoide? Justamente por conta do formato dela. Então, na imagem das aulas anteriores, eu acho que tem, na última aula nossa presencial, ela tem certinho mostrando essa camada aracnoide, que ela parece mesmo uma aranha. Ela tá toda assim, fazendo tranças, como se fossem trancinhas, sabe? E é justamente essa forma dela mais solta, mais esponjosa, é para que eu tenha a passagem do meu líquido cefalorraquidiano, tá? Lembra que eu tenho as meninges com uma porção mais sólida de proteção, mas eu também tenho o líquido cefalorraquidiano com uma porção líquida de proteção também desse meu encéfalo, tá bom? E a camada pia mater é a camada mais interna, essa porção mais fina, tá? Só que ela é extremamente vascularizada. Então, é através dela que eu tenho a nutrição pelos vasos sanguíneos, através de células chamadas astrócitos, que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá bom? Então, o que eu preciso saber daqui? As meninges, elas são compostas por tecido conjuntivo, tá? São 3 camadas, dura mater, aracnoide, pia mater, tá? Esse mater vem de proteção, de cuidado, de mãe, tá? Dura mater é a mais externa, é a mais densa, tá? Então, ela é de tecido conjuntivo denso, fechado. Aracnoide é a que tem o formato de aranha, como se ela tivesse mais esponjosa, tá? Ela não é vascularizada, porém, através dela passa o líquido cefalorraquidiano, que é a porção líquida de proteção desse encéfalo, tá? E a pia mater, que é a porção mais interna, só que ela já é extremamente vascularizada, ok? E é protegida através, aliás, é nutrida pelos vasos sanguíneos através de células chamadas astrócitos. Beleza? Ok. Bom, e aí falando diretamente então sobre a nossa aula de hoje, tá? Nós vamos dividir esses constituintes histológicos. Então, iremos falar sobre a função, tá? A constituição, a localização e os neurônios propriamente dito. Então, hoje a gente vai falar sobre a histologia do tecido nervoso, tá? Propriamente o tecido nervoso que a gente vai trabalhar hoje. Dividindo isso mais uma vez para fixar na nossa cachola, eu tenho o sistema nervoso, que ele é subdividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso central, a gente subdivide ele em encéfalo e medula espinhal. Medula espinhal foi o tema da nossa aula passada, que foi só a videoaula, tá? Sistema nervoso periférico, então, é dividido entre os nervos e os gânglios nervosos. A gente vai, na próxima aula, saber qual que é a diferença entre nervos e gânglios, tá? É basicamente a localização onde a parte desse neurônio ele está. Então, os gânglios, a gente tem basicamente o corpo celular, né, os corpos celulares, e os nervos estão localizados os axônios e os dendritos, tá bom? Então, esse tecido nervoso, onde é que ele pode ser encontrado, tá? Então, ele forma órgãos como o encéfalo e a medula espinhal, tá? E são aglomerados, que são aglomerados de neurônios, os gânglios nervosos, e por feixes de prolongamentos dos neurônios, tá? Que foi o que a gente vai falar basicamente na aula que vem, tá bom? Qual que é a função desse tecido, tá? Para que serve esse tecido nervoso? Para que servem essas células? Para que servem esses neurônios, tá? Então, eles recebem informações do meio ambiente através dos sentidos e do meio interno também através de outros neurônios, tá? Ele processa essas informações e elabora uma resposta que pode resultar em uma ação, tá? E essa ação, ela pode ser armazenada como ela ser jogada diretamente para o meu neurônio motor, tá? Então, basicamente, inicia o que aqui? Eu tenho um neurônio sensitivo, interneurônio
e neurônio motor, tá? Então, eu recebo a informação do meio ambiente, então, exemplo, um vento frio que passe, né? Então, esse vento frio, tu tá acostumado com calor, tu é uma pessoa que é extremamente calorenta, né? Aí passa esse vento frio, então como é que a gente funciona? Eu sinto, através dos meus neurônios sensitivos, a entrada desse frio, tá? Mas aí como é que vai chegar essa informação? Lá no meu cérebro. Então, eu chego através do neurônio sensitivo, passa para os meus interneurônios e ele manda a resposta através do neurônio motor. Então, ele te diz, olha, isso que está passando aí é um frio, tá? A mesma coisa, aquele exemplo que eu citei dentro da sala de aula, a agulha, né? Então, eu toco, eu sei que eu estou sendo furada, porque visualmente eu estou olhando, mas se eu não estivesse olhando, como é que ia funcionar? Neurônio sensitivo, interneurônio te manda a resposta pelo neurônio motor. Então, o neurônio sensitivo, ele seria a nossa pergunta e o neurônio motor seria a nossa resposta, falando assim a grosso modo, tá bom? Ai, meu Deus, que calor. Só um minutinho. Os componentes desse tecido, tá? Nós temos neurônios e células da glia, que podem ser também chamados de neuróglia ou neuroglia, tá? E matriz extracelular. Só que o quantitativo de matriz extracelular que a gente tem nesse tecido, ele é muito pouquinho, tá? Mas, se a gente perguntar quais são os componentes do tecido nervoso, então vocês vão dizer neurônios, célula da glia e matriz extracelular. Então, eu tenho os três, ok? Dentro do meu sistema nervoso periférico, cadê minha seta? Dentro do meu sistema nervoso, dentro do meu sistema nervoso central, quais as células que nós temos? Nós temos os astrócitos, os oligodendrócitos, as células da micróglia ou da microglia e as células ependimárias, tá? E dentro do meu sistema nervoso periférico, nós temos as células satélites e as células de Schwann, tá? Isso aqui eu estou relacionando diretamente as minhas células da glia, tá? Neurônio é neurônio para todo mundo. Já eu divido as células da glia no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Essas células da glia no sistema nervoso central são subdivididas em astrócitos, oligodendrócitos, células da microglia e células ependimárias. E no meu sistema nervoso periférico, eu divido essas células da glia em células satélites e células de Schwann. Dependendo do livro que vocês forem estudar, pode falar de célula de Schwann. Eu, particularmente, aprendi como célula de Schwann. Então, eu gosto de chamar sempre de célula de Schwann, tá bom? Então, componentes do meu tecido nervoso: neurônios, célula da glia e matriz extracelular, tá? Essas células da glia no sistema nervoso central, nós subdividimos elas em astrócitos, oligodendrócitos, células da microglia e células ependimárias. E no meu sistema nervoso periférico, essas células da glia são divididas em células satélites e as células de Schwann. Ok? Subdividido, então, esse nosso sistema nervoso central, tá? Então, nós temos os neurônios, a neuróglia, tá? Ou a neuroglia, substância cinzenta e substância branca. E vamos falar hoje também sobre a esclerose múltipla, que é a patologia que está envolvida no tecido nervoso, ok? Esses componentes, então, os dois componentes principais, nós temos três componentes. Então, a gente tem neurônio, célula da glia e matriz, porém, os dois principais são os neurônios e a célula da glia. Tá? Então, a gente basicamente não trabalha sobre matriz extracelular dentro dessa histologia, porque o quantitativo dela é muito pequenininho, então a gente descarta. Tá? Esses neurônios, então, eles são células nervosas. Então, eles são responsáveis por quê? Pela recepção, pela transmissão e o processamento das informações, tá? E influenciam atividades do organismo.
Através de quê? Através da liberação de neurotransmissores e outras moléculas importantes, tá? Então, a gente tem alguns hormônios que estão relacionados diretamente a essa minha neurotransmissão. Que hormônios são esses, professoras? A gente não vai trabalhar agora, propriamente dito, eu preciso trabalhar eles lá em fisiopatologia, tá? Esses hormônios. Mas citando alguns exemplos, nós temos a dopamina, a acetilcolina, qual era o outro que eu ia falar para vocês? A dopamina, acetilcolina. Esqueci agora. Mas os dois principais relacionados ao nosso sistema nervoso é dopamina e acetilcolina, tá? São neurotransmissores. São eles que fazem com que eu tenha a resposta efetiva desses meus impulsos nervosos, tá? Aí aqui eu coloquei algumas imagens para vocês de alguns neurônios específicos em cada localização, tá? Então, nessa primeira imagem, nós temos os neurônios piramidais no cérebro. Então, você consegue visualizar aqui, ó, corpo celular lindo, tá? Com os dendritos bem alongados, bem prolongados e um axônio único, tá? E aí você consegue enxergar que tem um sendo relacionado ao outro, tá? Então, olha o tamanho desse dendrito aqui, que lindão, focando diretamente ao outro, tá? Então, qual que é a função dos neurônios? É a recepção, transmissão e o processamento dessas informações. Então, eu recebo essa informação através dos dendritos, tá? Eu processo essa informação, eu codifico essa informação através do meu corpo celular e eu transmito através do meu axônio, tá? Aqui ele demonstra para a gente um neurônio pseudo-unipolar. Aqui a gente quase não consegue visualizar os dendritos e axônio, mas está nitidamente aqui o corpo celular lindo, 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 tá? As células de Purkinje, que estão relacionadas diretamente ao nosso cerebelo. Olha que lindo esse núcleo aqui, tá? Com o corpo celular, dendrito bem pequenininho aqui, mas olha esse prolongamento de axônio lindo, ó, grandão. E o corpúsculo de Bach também está relacionado diretamente a esses nossos neurônios, tá? Olha que lindo, constituinte celular. Então, essa imagem aqui eu sou apaixonada, porque ela mostra nitidamente cada porção. Então, aqui eu tenho dendritos, ok? Todos esses aqui. Eu tenho o meu corpo celular. Dentro do meu corpo celular, eu consigo visualizar o núcleo. É no núcleo que eu tenho a codificação desse impulso nervoso. É o núcleo que vai me dizer o que é, o que não é, o que está acontecendo, tá? Então, é ele que vai te dizer, olha, o que tu tá sentindo é frio, o que tu tá sentindo é calor, que é o que eu tô sentindo no momento. O que eu tô sentindo é calor. Então, é o meu núcleo dentro desse meu neurônio que é responsável pela codificação da mensagem, tá? Então, o dendrito, ele é responsável pela recepção da mensagem. O corpo celular, mais propriamente dito, o núcleo, é responsável pela codificação da mensagem. E aqui nós temos o axônio, com até a chegada ao terminal axônio, que é responsável pela resposta, tá? Então, dendritos, núcleo. Aliás, corpo celular em que eu tenho o núcleo. Aqui ele mostra pra gente a mitocôndria, mas dentro também desse corpo celular, nós temos algumas outras organelas que estão intimamente relacionadas a essa codificação, a essa transmissão do impulso nervoso também, tá? Falando basicamente sobre o axônio, a gente tem aqui arrolado a esse axônio algumas células que a gente chama de células da glia, tá? Que é o que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Então, o axônio, ele só consegue ter a transmissão do impulso nervoso por conta da presença dessas células da glia, tá? Então, aqui nós temos a bainha de mielina, que é essa porção azul, tá? Aqui nós temos as células de Schwann, que são esses nozinhos laranjinha. E aqui ele mostra pra gente o nó, ou nódulo de Ranvier. Então, são 3 nomes que a gente tem para o Ranvier. Eu chamo ele de nó de Ranvier, nódulo ou nódulo, tá? Qual é a importância desse nódulo de Ranvier, gente? É porque é através dele que a gente tem... Cadê minha seta? Só um minuto. É através dele que a gente tem a transmissão dos impulsos nervosos.
Então, o impulso nervoso, gente, essa transmissão, ela vem do dendrito, passa pelo corpo celular, mas quando ele chega no axônio, ela não faz a transmissão por dentro do axônio. Ela é chamada de impulso ou impulsação saltatória. Como seria essa impulsação saltatória? Ela pula de uma bainha para outra. Então, ela faz isso aqui, ó, que eu estou mostrando na seta. O impulso nervoso. Ele faz isso. O que, que é a bainha de mielina? A bainha de mielina, ela seria... Como é que eu posso fazer a relação? Há um fio de eletricidade. A gente não tem um fio e por cima do fio a gente não tem uma camada plástica. Deixa eu pegar bem aqui, vou mostrar bem aqui para vocês. Pronto, ó. Então aqui eu tenho, achei um fio, uma extensão aqui. Então aqui eu tenho o fio elétrico, eu tenho um fio passando aqui dentro, e que se eu ligasse isso aqui na tomada e eu não tivesse essa camada plástica aqui, eu com certeza iria tomar um choque, né? Então, essa minha bainha de mielina seria essa porção plástica que a gente tem aqui, que ela é de proteção para esse impulso nervoso. Além de proteger esse impulso, o que essa bainha de mielina faz? Ela faz com que esse impulso nervoso ele seja acelerado, tá? Ele consiga esse impulso sair do meu dendrito, vou pensar aqui como um dendrito, ele consegue sair do meu dendrito e passar muito rápido essa informação até a chegada do meu axônio, tá? Se eu não tenho essa bainha de mielina, esse impulso nervoso ele é mais lento. Por que ele é mais lento? Porque eu vou perdendo energia no recorrer dessa impulsação nervosa. Então, quando eu tenho a bainha de mielina, ela protege esse impulso, tá? Então, a bainha, ela funciona dessa forma. E faz como eu mostrei aqui para vocês. Ela pula de um ponto ao outro. Então, ela vai pulando através dos nós de Ranvier, tá? Esse pulo, esse salto, essa impulsação saltatória, faz com que eu tenha a velocidade de impulsação mais acelerada, tá? Se ela, quando eu não tenho a bainha de mielina, além de eu passar ela todinha no axônio, além de eu perder energia para o próprio neurônio, né, para o trabalho específico do neurônio, eu perco energia também extra, tá? Então, quando eu tenho a bainha de mielina, eu tenho proteção desses meus impulsos nervosos, consequentemente, eu tenho aceleração da minha velocidade de impulsação, tá? Essas células de Schwann, gente, elas estão exclusivamente nos neurônios, na parte axônica, onde está relacionada diretamente ao meu sistema nervoso periférico. Então, aqui, isso aqui é uma imagem meio deturpada, porque ela mostra as células de Schwann em todo o neurônio, correto? Então, eu tenho célula de Schwann em todos aqui, ó. Porém, de fato, a célula de Schwann, ela é uma neuroglia que está relacionada diretamente ao meu sistema nervoso periférico. Então, se eu fosse perguntar, se fosse uma questão de prova, que a gente colocasse assim, deixa eu ver. Bem grosseiro assim, cite a localização das células de Schwann. E aí você obrigatoriamente deveria dizer que ela está acoplada à bainha de mielina, porém exclusivamente no sistema nervoso periférico. Eu não tenho célula de Schwann no sistema nervoso central. Eu só tenho célula de Schwann no sistema nervoso periférico, que é aonde eu vou ter as principais terminações axônicas. Correto? Correto. Você pode repetir, por favor? Qual parte? Da célula de Schwann? A localização. A localização da célula de Schwann, ela é exclusivamente acoplada à bainha de mielina, porém no sistema nervoso periférico. Tu pode colocar assim, SNP. Ok. Tá? Professora, Diga. o nódo de Ranvier ele faz o que mesmo? É o quê? O nódulo de Ranvier.
A função dele. Ele faz a transmissão, a pulsação saltatória desse meu impulso nervoso. Coloca assim, nó de Ranvier, transmissão saltatória do impulso nervoso. Entendeu? Sim. A bainha de mielina seria o quê? A nossa proteção contra a perda De energia. energética. Entendeu? Uhum. Beleza. Qual que é a função? Fala. Quando a senhora falou que a questão dessa bainha de mielina, que a senhora explicou sobre o fio, que a senhora pegou e deu exemplo, se não tivesse essa camadazinha, assim, eu queria saber um exemplo, que momento, tipo assim, não poderia ter essa camada, tipo um tipo de doença, uma lesão, alguma coisa assim que pudesse levar? Sim. Determinadas patologias estão relacionadas à perda dessa bainha de mielina, que é a patologia que a gente vai trabalhar hoje. Ah, tá bom, tá. Entendeu? E aí, assim, só que assim, determinados neurônios, eles não possuem a bainha de mielina, tá? E isso não é patológico, é fisiológico dele, tá? Tá Mas a bom, maioria deles possui a bainha de mielina, tá bom? Bom, tá. Beleza. Então, a constituição morfológica, nós temos os dendritos, resumindo, falando mais uma vez, são prolongamentos especializados na função de receber o estímulo do meio ambiente, de células epiteliais sensoriais e de outros neurônios, tá? O corpo celular, a gente pode também chamar ele de pericário, tá? Então, cuidado aí, que a gente já viu provas, principalmente prova de vestibular, né? Que é o que eles gostam muito de cobrar essa parte, que eles, em vez de colocar corpo celular, eles colocam pericário, tá? Então, o corpo celular, o pericário, é o centro trófico da célula, além de ser uma estrutura capaz de receber o estímulo, tá? Então, ele recebe o estímulo, o corpo celular, mas ele também codifica esse impulso nervoso, tá? Aonde que ele faz a codificação? Especificamente dentro do núcleo dessa célula, tá bom? Axônio é o prolongamento único, tá? Especializado na condução de impulsos que transmitem informações dos neurônios para outras células, tá? Então, deixa eu mostrar um negócio bem aqui para vocês não confundirem a cabeça de vocês, que quando a gente for mostrar os tipos de neurônios, tá? Quando eu falo que ele tem um prolongamento único, é esse bem aqui, ó. Essa saída é o único prolongamento na saída do corpo celular, ó. Então, bem aqui é que ele quer dizer que eu só tenho um prolongamento único. Professor, isso aqui que a gente está olhando aqui no final, que são várias extremidades. Isso aqui é o terminal axônico, tá? Mas se você visualizar, antes de chegar no terminal axônico, eu tenho um único prolongamento, tá? Então, ele quer dizer que a gente tem um único prolongamento, que é uma estrutura apenas que sai desse meu corpo celular, tá bom? Aí é que eu quero mostrar para vocês a classificação morfológica desses neurônios. Então, nós temos 3 tipos de neurônios, tá? Neurônio bipolar, neurônio multipolar e neurônio pseudo-unipolar. Então, o neurônio bipolar é um neurônio que possui um prolongamento de axônio e um prolongamento de dendrito. Isso aqui são as terminais dendríticos, ó. Mas ele sai apenas um único prolongamento do corpo celular, não é? Então, ó, sai um daqui, sai um daqui. Então, ele é bipolar, tá? Ele possui um dendrito e um axônio. Não estou falando de terminais, tá? Estou falando da estrutura única que sai do meu corpo celular, tá? Então, sai um dendrito e sai um axônio. Se ele sai um, então ele é bipolar, tá? Já o multipolar, a gente tem um axônio, continua com um prolongamento axônico, porém, vocês conseguem perceber que os dendritos são vários que saem do corpo celular. Eu já não tenho um único como sai aqui na bipolar, ó. Então, do próprio corpo celular saem várias inervações dendríticas, tá? Então, ele é considerado o
multipolar. Ele tem um axônio, um prolongamento axônico, mas ele possui vários dendritos. Gente, esse neurônio multipolar, ele é o que mais tem a concentração no nosso corpo, tá? Por quê? Porque é muito mais fácil ter essa recepção de várias perguntas para uma única resposta, tá? Então é mais fácil. Esse impulso nervoso, ele chega bem mais rápido quando eu tenho um neurônio multipolar relacionado a ele, tá? E o neurônio pseudo-unipolar? O pseudo-unipolar, ele queria ser de um prolongamento único. Porém, ó, aqui eu tenho o corpo celular e eu tenho um prolongamento, né? Só que esse único prolongamento, ele já se abre diretamente para dois. Ele já forma diretamente o dendrito e já forma diretamente o axônio, muito próximo a esse corpo celular. Então, ele diz que ele é pseudo-unipolar. Ele não tem apenas uma saída, porque ele sai único, na verdade, mas ele já se irradia para dois. Ele já forma diretamente os dendritos e o axônio, tá? Então, ele é considerado pseudo-unipolar. Esse pseudo-unipolar, ele, na verdade, ele inicia o unipolar quando, na formação desse constituinte histológico, ele inicia o unipolar, mas ele logo se transforma em dois, tá? Então, ele logo já forma os dendritos e logo forma o axônio. O que é importante relacionado aqui ao pseudo-unipolar? Esse impulso nervoso que ele passa nesse tipo de neurônio, ele não necessariamente precisa ser codificado do corpo celular, porque esse impulso nervoso, ele é direto, tá? Então, eu passo dendrito até chegar no axônio. Se eu faço esse impulso direto, ele não passa no corpo celular, correto? Então, essa codificação, ela é mais lenta, tá? Ela é mais devagar, por quê? Porque eu não tenho a resposta rápida quando eu tenho a passagem pelo meu corpo celular. Tá? Então, se eu não tenho passagem no meu corpo celular, eu não tenho codificação dessa minha resposta, tá? Então, ela é uma resposta mais lenta. Então, os neurônios pseudo-unipolares, eles estão relacionados à resposta lenta. Multipolar está relacionado a uma resposta rápida. Por quê? Porque eu tenho vários impulsos nervosos entrando de uma vez só nesse neurônio, ok? Não. Não? Não entendi muito bem, não. Tudo de novo? Professora, mas ele difere tipo de pessoa para pessoa, ou não, essa carga de informação, ele é o que vai... Não, Tá, todo mundo tem os três. Todo mundo tem os três. Dá um exemplo onde é que... O que difere é basicamente a localização deles. Onde é Entendeu? que fica localizado? O multipolar, a gente tem a resposta direta a nível de encéfalo. No encéfalo, a gente tem muito pseudo-unipolar, não. Tem muito multipolar. Por quê? Porque eu preciso de resposta rápida. Então, um exemplo bem claro é assim: vocês acabaram de fazer uma pergunta e eu preciso responder isso muito rápido. Então, se eu preciso te responder isso rápido, eu tenho multipolar relacionado ao meu encéfalo, tá? Geralmente, pseudo-unipolar, ele está relacionado às minhas extremidades, tá? Então, são localizados os pseudo-unipolares mais nas extremidades, tá bom? Agora, multipolar e bipolar, eles estão relacionados diretamente onde eu preciso ter uma resposta rápida, aonde eu preciso ter resposta rápida nos meus órgãos vitais, tá bom? Deu para entender, meninas? Eu queria olhar a cara de vocês. Professora, tipo assim, um exemplo, não sei se estou correto, se está certo. Tipo, uma pergunta de um assunto que eu não tenho conhecimento. Né? Aí é lógico que o meu processamento vai ser mais lento ao responder, porque eu preciso pensar para eu formular uma resposta. Sim. Está relacionada a esse pseudonipular. É isso? Seria isso. Basicamente isso, porque ele é um pouco mais lento, né? Isso, fazendo essa relação que tu queres. Sim, Entendeu? sim. Entendi. Tá. E o Seria reflexo? essa relação. O pseudonipolar em resposta mais lenta.
né? E o multipolar é relacionado às respostas mais rápidas, mais imediatas. Isso, imediata. Outro exemplo da presença dos multipolares, nós temos nos casos de luta ou fuga, né? Então, tu estás sofrendo um assalto, né? Então, tu precisa Sim. pensar rápido no que tu vai fazer. Será se eu corro? Será se eu fico parada? Não sei. Então, a resposta aí está relacionada a esses neurônios multipolares. Tá. Já no teu cotidiano, vamos pensar assim, né? No teu cotidiano, tu tem que sentar aqui para estudar a nossa aula. Aí tu vai sentar, tu vai pensar devagar e tal, já estaria relacionado aos pseudo-unipolares. Tá bom. Beleza? Beleza. Então, o que a gente tem Ok. que lembrar aqui, ó? Que eu tenho 3 tipos de neurônios: bipolar, multipolar e Olá. pseudo-unipolar, tá? Essa classificação está relacionada aos prolongamentos, à saída desses prolongamentos do corpo celular, tá? Então, quando eu tenho bipolar, eu tenho 2 saídas de prolongamento, uma saída dendrítica e uma saída axônica, tá? Então, esse seria o nosso neurônio bipolar. O neurônio multipolar seria uma saída axônica com várias saídas dendríticas, tá? Dentro desse meu corpo celular. Então, seria o multipolar. Eu tenho uma resposta rápida com esse meu multipolar. E o pseudo-unipolar, ele tem uma saída única do meu corpo celular, porém ele imediatamente já se irradia em 2. Então, ele já forma imediatamente o dendrito e já forma imediatamente o axônio. Lembro que, se a gente estiver relacionado à presença do pseudo-unipolar, nós temos uma resposta mais lenta. Por quê? Porque eu não tenho a codificação direta desse meu impulso nervoso, tá? Belezinha, meninas? Ok. E aí, quanto à função, a gente vem falando de função desde o nosso primeiro dia de aula, né? Neurônio motor, neurônio sensitivo e interneurônio, tá? Neurônio motor, tá? Ou neurônios motores, eles controlam órgãos efetuadores, tá? Estão relacionados diretamente às minhas glândulas e às minhas fibras musculares, tá? Eu preciso daquela resposta. Lembra lá do chute do joelho? Que o médico dá aquela batidinha no nosso joelho e a gente faz aquela resposta rápida. Então, ali eu tenho associado diretamente aos meus neurônios motores. Os meus neurônios sensitivos, eles recebem estímulos sensitivos interno e externo. Então, quando eu recebo um estímulo externo, é o frio que a gente falou ainda agora, a sensação de calor, essa sensação de luta ou fuga, do medo, tá? Então, tudo relacionado ao nosso neurônio sensitivo. E o interneurônio, ele estabelece conexões entre o sensitivo, tá? Então, eu tenho o motor, passo a resposta, aliás, eu tenho o sensitivo, passo a resposta para o meu interneurônio, a pergunta para o meu interneurônio, e vai jogar essa pergunta para o meu motor. Meu motor, então, responde a essa nossa pergunta, tá? Então, eu tenho classificação quanto à função: neurônio motor, neurônio sensitivo e interneurônio. Neurônio motor, ele controla a efetuação dessa resposta, tá? Neurônio sensitivo, ele recebe esse estímulo. E o interneurônio, ele faz a conexão entre o sensitivo e o motor, ok? Falando sobre o outro tipo celular que a gente tem, então a gente falou sobre os neurônios, e nós temos que falar exclusivamente também das células da glia, ou neuróglia, tá? Ou neuroglia. Só um minuto. Tá? Essas células, elas apresentam um tamanho muito menor, tá? Do que os neurônios, porém, o quantitativo celular, ele é bem maior quando relacionado à quantidade dos neurônios. Então, é como se eu tivesse 10 neurônios para 1000 células da glia, tá? Ou 20 neurônios para 220 células da glia. A gente tem um quantitativo de células da glia bem maior. Qual que é a diferença entre o neurônio e a célula da glia?
o neurônio, ele é capaz de transmitir ou de propagar esses meus impulsos nervosos. Porém, a célula da glia, ela não tem essa capacidade, tá? Então, ela não gera e nem propaga os potenciais de ação, o impulso nervoso, mas ela tem a capacidade de se multiplicar e se dividir em um sistema nervoso maduro, tá? Então, ela está relacionada diretamente à sustentação dos meus neurônios. Se eu não tiver célula da glia, eu não consigo ter a efetuação, o efeito, o potencial de ação desses meus neurônios, tá? Então, as células da glia, elas apresentam um tamanho menor do que o neurônio, possuem um quantitativo maior, não gera potencial de ação, porém está relacionado diretamente à sustentação do meu neurônio. Tá? Então, vocês podem colocar assim, célula da glia responsável pela sustentação dos nossos neurônios. Tá? Eu só consigo ter a efetuação, a transmissão desse meu impulso nervoso através dos meus neurônios se eu tiver a célula da glia. Tá? Então, quando eu não tenho a célula da glia, esses meus impulsos nervosos, eles são bem mais lentos. Ou até, dependendo da localização, eu não consigo fazer a transmissão desses meus impulsos nervosos. Tá bom? Exemplos de célula da glia, tá? Então, nós temos os oligodendrócitos, os astrócitos e a micróglia, tá? Os oligodendrócitos, eles estão relacionados ao meu sistema nervoso central, tá? Então, eles produzem as bainhas de mielina do sistema nervoso central. Deixa eu ver se tem divisão. Fiz. Então, os oligodendrócitos são células que fazem a produção da bainha de mielina. Então, a bainha de mielina é formada por quê? Pelos oligodendrócitos, que são células da glia. Tá? Eu transmito o impulso nervoso pela célula da glia? Não, tá? Eu não transmito o impulso nervoso pela célula da glia, tá? Porém, o oligodendrócito, ele faz a proteção, cadê o cabo? Ele faz a proteção, seria o plástico do nosso cabo, tá? Então, os oligodendrócitos formam a bainha de mielina, que fazem a proteção do meu impulso nervoso, que faz a proteção do meu neurônio. Esse meu neurônio aqui, ele é lindo, né? Os astrócitos. Os astrócitos, eles ligam os neurônios aos capilares sanguíneos e ao tecido conjuntivo que recobre o sistema nervoso central. Então, o astrócito é ele que faz a ligação do neurônio ao vaso sanguíneo. Então, ele seria, vamos pensar mais uma vez aqui na eletricidade, o astrócito, ele seria a tomada, né? Porque ele faz a ligação do fio, que é o neurônio, para a eletricidade. Então, ele seria a minha tomada, o astrócito, tá? Então, o astrócito é uma célula da glia que também não faz a transmissão do impulso nervoso, porém, ele liga esse neurônio aos capilares sanguíneos e ao tecido conjuntivo, tá? Eu só consigo ter a vascularização desse ambiente devido à presença dos astrócitos, tá? Então, astrócito está relacionado diretamente à ligação aos capilares sanguíneos. Beleza? Quando vocês pensarem em astrócito, pensa diretamente no sangue, porque aí eu faço a relação neurônio, astrócito, sangue. Então, eu já sei que eu vou ter a vascularização daquele tecido devido à presença dos astrócitos, tá bom? A micróglia, ou a microglia, vou tirar uma foto desse teu dedinho. A micróglia, ou microglia, eu não sei nem se o professor Alana já está por aqui, que ele entra escondido da gente, sem nem a gente perceber. E aí ele se aproveita que a gente não consegue olhar ele. Oi, eu tô aqui. Olha. Meu Deus. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia. Boa aula aí para vocês, viu? Obrigada, professor. O intruso. O intruso. Beber água agora.
Sim, o que a gente está falando. Então, a gente já falou dos oligodendrócitos, né? Falamos dos astrócitos, da relação. Então, lembra, astrócito tem a relação direta ao meu capilar sanguíneo, tá bom? Então, eu só tenho a vascularização devido à presença desse astrócito. Astrócito, célula da glia, que não faz a propagação do impulso, tá? Então, lembrem-se sempre disso. Micróglia, ou a microglia, como queiram chamar. Então, elas são células fagocitárias. Então, elas são responsáveis pela fagocitose do meio, tá? Então, são células fagocitárias que regulam o processo imunitário e removem restos celulares, tá? Então, a micróglia está relacionada diretamente à limpeza, tá? Então, ela está relacionada à fagocitose, à limpeza desse meu meio ambiente. Quando eu tenho, deixa eu lembrar aqui de um exemplo para vocês. Quando a gente tem necrose, tá? Necrose tecidual ali. Então, quem faz a limpeza desse tecido são as micróglias, tá? Então, elas são responsáveis diretamente pela fagocitose, pela limpeza da tecidual, tá bom? Já quando a gente vai falar... Oi. Tá. Tipo assim, o astrócito é como se ele estivesse relacionado com a irrigação desses capilares. Sim. E essa Micróglia. Isso, ela faz a limpeza, que aí, nesse momento, já não é essa irrigação, né? Aí ele é como se uma irriga no astrócito e a outra limpa. Isso. Ok. Isso. Tá bom? Então, isso aqui tudo a gente tem no sistema nervoso central, tá? Então, oligodendrócitos fazem a produção da minha bainha de mielina para que eu proteja o impulso nervoso, para que eu não tenha perda energética, tá? O astrócito, então, está relacionado diretamente aos nossos capilares sanguíneos, tá? A vascularização. E as células a micróglia, que são as células fagocitárias, estão relacionadas diretamente à nossa limpeza tecidual. Beleza? Tudo isso no sistema nervoso central. E aí a gente vai falar, então, sobre o sistema nervoso periférico. Então, são dois tipos de célula, são duas células da glia, que estão relacionadas ao meu sistema nervoso periférico, tá? Dentre elas, nós temos as células de Schwann, tá? Ou as células de Schwann. Então, elas produzem a bainha de mielina, só que no sistema nervoso periférico, tá? Então, os oligodendrócitos são responsáveis, na verdade, pela produção da minha bainha de mielina no sistema nervoso central, e a célula de Schwann é responsável pela produção da minha bainha de mielina, só que no sistema nervoso periférico, tá? Por isso que eu disse que aquela imagem lá atrás, ela era falsa. Cadê? Ela era falsa. E aqui ela mostra como se a célula de Schwann tivesse em toda o axônio. Não, ele só está na porção axônica que está dentro do meu sistema nervoso periférico, tá? É como se a gente dividisse esse axônio bem aqui no meio e uma porção dele estivesse relacionada ao sistema nervoso central e a outra porção estivesse relacionada ao sistema nervoso periférico, tá? A célula de Schwann estaria relacionada diretamente ao meu sistema nervoso periférico, beleza? Essa informação. Oligodendrócito, bainha de mielina no sistema nervoso central. Cadê minha seta? Tá aqui. Tá? E célula de Schwann, bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Tá? Ambas fazem a produção da bainha de mielina, ambas fazem a proteção dos impulsos nervosos. Beleza? E o que são as células empedimárias, tá? São células epiteliais colunares, como vocês estão visualizando aqui, uma do ladinho da outra, tá? Que revestem os ventrículos do cérebro e o canal central da medula espinhal, tá? Então, ele está relacionado diretamente a revestimento do cérebro e da medula, tá? O que poderia dizer qual é a função das células empedimárias? Proteção e revestimento do cérebro e da medula espinhal, tá? Está relacionada
quando a gente fala... não, minto, gente. As células ependimárias, então, elas estão relacionadas ao sistema nervoso central e ao sistema nervoso periférico. A célula de Schwann, que é exclusivamente do sistema nervoso periférico. Tá bom? O corpo celular, eu até disse que eu não ia colocar isso aqui para vocês, mas eu achei legal falar, porque a gente já até conversou a respeito disso. Deixa eu largar minha cordinha aqui. O corpo celular é onde a gente tem a codificação desse meu impulso nervoso, tá? É onde eu vou, de fato, dizer o que é que está acontecendo. Exemplo, tô sendo beliscada, né? Alguém está me beliscando. Então, eu tenho ali neurônio sensitivo, inicia os neurônios, o axônio recebe essa resposta, aliás, perdão, os dendritos, ele recebe essa informação, mas essa informação ela só vai ser codificada, eu só vou saber que eu estou levando um beliscão devido ao corpo celular, ou pericário. Tira esse D bem aqui, tá? Na hora de escrever, eu escrevi errado. Pericário, tá bom? Dentro desse corpo celular, além de eu ter a visualização do núcleo, que é responsável pela codificação, nós temos algumas outras organelas, tá? Dentre essas organelas, nós temos o retículo endoplasmático rugoso, tá? Que ele é bem desenvolvido e a abundância de ribossomos livres, tá? Temos também o complexo de Golgi, que é volumoso e localiza-se geralmente nas proximidades ao núcleo, tá? Além de ter retículo plasmático rugoso, complexo de Golgi, nós temos também o retículo endoplasmático liso, tá? Ele é abundante e logo abaixo da membrana plasmática. As mitocôndrias, tá? Essas mitocôndrias, eu tenho elas no corpo celular, mas eu também tenho ela presente em todo o neurônio, tá? Lisossomo e algumas gotículas lipídicas, tá? Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Que no corpo celular eu não tenho apenas um núcleo, que óbvio, ele é responsável pela essa minha codificação. Porém, eu também tenho organelas que são responsáveis pela digestão celular, pela captura energética, por lises e tudo mais que vocês estudarem isso aí em biologia celular e molecular, tá bom? Então, além do núcleo, dentro do meu corpo celular, eu possuo retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, mitocôndrias, lisossomos e ainda possuo algumas gotículazinhas de gordura ou gotículas lipídicas. Esses meus neurônios, eles são divididos em circuitos, tá? Que a gente chama de circuitos neuronais. Então, o sistema nervoso, ele contém bilhões de neurônios organizados em redes chamadas de circuitos. E esses circuitos a gente divide em 4. Circuito divergente, circuito convergente, circuito nem sei falar essa palavra, reverberativo e circuito paralelo de pós-recarga. Me dei só um minutinho. Então, bora lá. O circuito divergente... Ué, vou ter que colocar a imagem para vocês. Mas eu vou mandar a imagem para vocês, tá bom? Dos 4. Circuito divergente, convergente, reverberativo e circuito paralelo de pós-recarga. O que seria o meu circuito divergente? O circuito divergente é quando eu tenho vários neurônios sensitivos, aliás, vários neurônios pré-sinápticos, e me levando apenas a uma resposta, a um neurônio pós-sináptico. Então, eu tenho, exemplo, 5 neurônios pré-sinápticos para uma resposta. Então, no circuito divergente, eu tenho vários pré-sinápticos para apenas uma resposta, tá? No circuito convergente, eu tenho o contrário. Ih, eu acho que eu tô trocando. Peraí. Converge para um. Ih, eu troquei. Convergente. Desculpa, gente. É a palavra aqui, ó. Então, convergente, ele converge para um, tá? Que é o segundo aqui, tá? Então, convergente
eu tenho 5 neurônios pré-sinápticos, exemplo, que vai convergir para uma resposta. Tá? O divergente é o contrário. Eu tenho um neurônio pré-sináptico que vai divergir para várias respostas. Tá? Então, convergente, eu tenho, falando assim a grosso modo, convergente eu teria várias perguntas para uma resposta, e o divergente eu teria uma pergunta para várias respostas. Beleza? O circuito reverberativo é quando eu tenho um ciclo único, tá? Eu inicio com um neurônio pré-sináptico, passa para um neurônio eu tenho um neurônio pré-sináptico, passa para um interneurônio e vai te dar uma única resposta, tá? Então, ele é um ciclo, tá? Eu inicio com uma pergunta e finalizo com uma resposta, tá? Dentro de um ciclo. Então, eu tenho neurônio sensitivo, um interneurônio e um neurônio motor. Fazendo um ciclo, então eu tenho circuito reverberativo, tá? E o circuito paralelo, eu tenho várias respostas, aliás, várias perguntas, vários neurônios pré-sinápticos correndo paralelamente, mas ele vai me dar uma única resposta, tá? Então, eu tenho várias fendas pré-sinápticas, vários neurônios pré-sinápticos correndo paralelamente, mas todos vão me dar uma única resposta. Tá? O que eu preciso saber daqui? Que os neurônios, eles circulam em circuitos, que a gente chama de circuitos neuronais. Eles são divididos em 4 grupos. São eles circuito divergente, circuito convergente, circuito reverberativo e circuito paralelo de pós-descarga, tá? Circuito divergente, convergente, reverberativo e circuito paralelo de pós-descarga. Beleza? Beleza. E aí, falando um pouquinho sobre a mielinização. A gente já até falou bastante, né, sobre ela. Então, a mielinização, ela é feita exclusivamente pela bainha de mielina, seja a nível de sistema nervoso central, seja a nível de sistema nervoso periférico, tá? A função dessa mielinização é o que a gente já falou. Então, isolar eletricamente o axônio de um neurônio, tá? Possibilitando o aumento da velocidade de condução do impulso nervoso. Então, nada mais do que a gente já falou, né? Então, a gente tem o fio e a minha bainha de mielina seria o plástico, a proteção desse meu fio. Para quê? Para isolar eletricamente esse fio, tá? Para que a gente não tenha perda dos impulsos nervosos, ok? Só que, como eu também falei na hora para vocês, nós temos alguns axônios que são mielínicos e alguns que são amielínicos, tá? Então, os axônios circundados por um revestimento de múltiplas camadas de proteína e lipídio e que apresentam uma bainha de mielina são os mielínicos, tá? Então, essa bainha de mielina, ela é formada por camadas de proteína e de lipídio, tá? Lembra, gente, lipídio, quando vocês pensarem em gordura, em lipídio, pensem em gordura e pensem em proteção elétrica, tá? Então, quando eu tenho a bainha de mielina, ele é considerado mielínico. Já quando eu não tenho a bainha de mielina, tá? Eles são considerados amielínicos. Se eu não tenho uma bainha de mielina, eu tenho uma diminuição na minha velocidade de condução, tá? Então, lembrem diretamente, as células que não possuem bainha de mielina são células que possuem uma menor velocidade de condução do impulso nervoso. Beleza? Sim. Prof, o que a gente precisa saber daqui? Que a mielinização ela é feita pela bainha de mielina e que nós temos células que são consideradas mielínicas, porque possuem a bainha de mielina, e amielínicas, porque não possuem a bainha de mielina. Ok? Continuando o nosso conteúdo, a gente tem que falar também um pouquinho sobre a substância cinzenta e a substância branca, tá? A gente já falou bastante lá no começo. Mas, recapitulando, a substância branca, ela corresponde a uma agregação de axônios, tá? Que são mielinizados e amielínicos de muitos neurônios. Lembra que eu falei para vocês que essa bainha de mielina ela é constituída por proteína e gordura?
O lipídio propriamente dito, e vocês vão ver isso lá quando vocês estiverem tendo as disciplinas de análises clínicas, vocês vão perceber que o lipídio, quando ele tem um concentrado maior, um quantitativo de lipídio aglomerado, ele é branco, tá? Então, por isso é que essa substância era chamada de substância branca, por conta do quantitativo de lipídio que a gente tem. Qual é a parte do meu neurônio que possui um quantitativo de lipídio alto? É o axônio. Então, o axônio, ele está dentro dessa minha substância branca, tá? Já a substância cinzenta é onde eu tenho o corpo celular, tá? Dendritos e alguns poucos axônios amielínicos, tá? Ou seja, que não possuem a bainha de mielina. Se aqui eu tivesse axônio mielínico, essa substância ela já não seria mais cinzenta, ela já seria branca, tá? Então, substância branca corresponde à agregação de axônios mielínicos, principalmente. Nós temos alguns amielínicos também, mas o quantitativo maior aqui são de axônios mielínicos. O que faz com que essa substância tenha coloração branca? A presença do lipídio na bainha de mielina, tá? Substância cinzenta, então eu não tenho lipídio, não tenho axônio, tá? Então eu tenho corpo celular, dendritos e alguns axônios também amielínicos, ou seja, que não possuem a bainha de mielina. Bom? Bom, e aí a gente precisa falar sobre esse impulso nervoso e esse potencial de ação, tá? Então, esse impulso nervoso, ele corre dos dendritos para o axônio. Tá? Então, assim, aqui eu mostro para vocês a imagem desse neurônio. Então, a direção do impulso, então, ele inicia nos dendritos, parte pelo corpo celular até a chegada no axônio. Lembra que no axônio a gente tem os impulsos nervosos chamados saltatórios. Então, ele pula pela bainha de mielina para ter o processo do seu potencial de ação, tá? Então, os dendritos, dentro desse impulso nervoso, os dendritos, eles são chamados de terminações aferentes. Por que eles são chamados de terminações aferentes? Porque eles recebem estímulo, tá? Então, aferente, ele recebe o estímulo desse meio ambiente ou de outras células, de outras células sensoriais, tá? O que mais posso falar aqui? Eles exibem pequenas expansões bulbosas, que são as espículas dendríticas. Então, o que eles estão querendo falar aqui que são essas expansões bulbosas, são essas pontinhas bem aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui um dendrito e ele forma essas espículas, que auxilia na recepção desse meu impulso nervoso, tá? Então, os dendritos, eles possuem terminações aferentes, eles recebem a informação, o impulso nervoso. Já o axônio, ele tem terminações eferentes, ou seja, eles jogam a resposta. Então, o dendrito recebe e o axônio, ele libera a resposta, tá? Então, ele conduz o impulso aos outros neurônios, às células musculares ou glandulares. Então, dentro do meu impulso nervoso, dentro do meu potencial de ação, os dendritos, eles recebem a informação. Então, eles são neurônios, aliás, possuem terminações aferentes. Já o axônio, ele libera a resposta. Então, ele tem terminação eferente. Dendrito, aferente, axônio, eferente. Beleza? Falando, então, sobre esses potenciais de ação, que era até a parte que eu não queria falar para vocês, porque o nosso livro, ele não entra especificamente nessa parte do potencial de ação dos potenciais da membrana, mas eu vou falar um pouquinho, bem rapidão para vocês, tá? Então, os potenciais de membrana, essas células, elas possuem moléculas nessa membrana que são considerados que são chamadas de bombas ou canais para o transporte de íon de dentro para fora do citoplasma celular. Eu preciso desse potencial de membrana para que eu tenha um potencial na pulsação do meu impulso nervoso, para que eu consiga, então, transmitir o meu impulso nervoso.
Então, eu preciso desses potenciais de membrana. O que ele faz? Eu tenho o meio intracelular e o meio extracelular. Vamos trabalhar diretamente sobre dois compostos químicos, o sódio e o potássio. No meio intracelular, eu tenho uma concentração baixa de sódio, e uma concentração alta de potássio. Então, pensa dentro da célula. Dentro da célula, eu tenho pouco sódio e muito potássio. Já no meio extracelular, eu tenho o inverso. Eu possuo um quantitativo de sódio maior e uma concentração baixa de potássio. Para que eu tenha a transmissão desse meu impulso nervoso, eu preciso fazer a troca desses compostos químicos. Quando eu faço a troca desses compostos químicos, eu faço o potencial de ação ser ativado, tá? Consequentemente, eu tenho a membrana, então, citoplasmática sendo ativada. Profa, não confunde minha cabeça. O que é que eu preciso saber daqui? Que dentro do potencial de membrana, eu preciso fazer a troca desses compostos químicos para que eu tenha a impulsação nervosa. Quais são esses compostos que a gente troca? Sódio e potássio, tá? Sendo que no meu meio intracelular, eu tenho baixa de sódio e alta de potássio. Extracelular, eu tenho concentração alta de sódio e diminuição de potássio. E aí eu faço a troca, tá? Então, explicando um pouquinho, existe uma diferença de potencial através dessa membrana, de modo que o seu interior é negativo em relação ao exterior. E essa diferença de carga, então, caracteriza o potencial de repouso da membrana. Quando esse neurônio, então, ele é estimulado, quando eu tenho a estimulação desse neurônio, eu faço, então, a troca, tá? Desses compostos químicos. Para quê? Para que eu realize o potencial de ação ou o impulso nervoso. Então, o impulso nervoso, ele está relacionado diretamente à troca de sódio e potássio, que a gente chama de canal ou bomba de sódio e potássio, tá? A abertura desses canais de sódio e o retorno, então, ao potencial de repouso. Então, o que eu preciso? Eu não quero estar em repouso. Para que eu venha a pensar, eu venha a estimular qualquer outro fator, o meu simples pegar da minha cordinha, eu já estou estimulando os meus neurônios a trabalharem. Para que eles sejam estimulados, eu preciso a troca de sódio e potássio, tá? Quando eu faço a troca do intracelular para o extracelular, eu consigo, então, fazer o meu potencial de ação ou o meu impulso nervoso. Tem 4 definições. Potencial de membrana, que ele está relacionado intimamente ao repouso. O potencial de ação, que é o estímulo, é de fato a troca dos impulsos nervosos. A despolarização, que é quando eu tenho a entrada de sódio no meio intracelular, e a repolarização, que está relacionado à saída do potássio, tá? Então, eu troco sódio por potássio. Quando eu faço essa troca, eu tenho a estimulação, eu tenho o potencial de ação envolvido ali. Se eu tenho potencial de ação, eu tenho pulso nervoso, tá? O que a gente precisa saber de fato daqui? Profa, me ajuda. Que eu preciso estimular essa minha membrana citoplasmática a fazer a troca desses compostos químicos do meio intracelular para o meio extracelular, para que eu tenha o meu impulso nervoso. Então, eu troco o quê? Eu faço a abertura dos canais de sódio e potássio para que eu tenha o impulso nervoso, ou seja, o potencial de ação. Só isso. Aqui eu mostro para vocês, essa imagenzinha mostrando para vocês como é que a gente tem o meio intracelular e o meio extracelular, tá? Então, de acordo com a diferença de potencial de ação, né, eu tenho a troca desses compostos. Eu faço estas trocas. Quando eu troco quando eu troco potássio por sódio, sódio por potássio, eu faço, então, a estimulação do meu potencial de ação, tá? Então, ó,
Como é que eu faço a troca? Eu faço a troca, tiro o sódio, né? Aliás, tiro o potássio e encaminho o sódio para dentro. Então, eu faço nessa troca, quando eu tenho a troca dos meus compostos químicos, através dessa bomba de sódio e potássio, eu tenho a ativação do meu potencial de ação. Se eu ativo o meu potencial de ação, eu tenho estimulação nervosa, tá? Aí aqui ele mostra para a gente como é que faz a troca dos potenciais de ação. Então, eu entro a resposta pelos dendritos e faço a troca aqui, ó, na impulsação saltatória, que a gente mostrou ainda agora para vocês, através da bainha de mielina, utilizando os nódulos de Ranvier. Então, eu faço essa troca desses meus impulsos nervosos. Como é que eu faço isso? Através da bomba de sódio e potássio. Sódio e potássio. Beleza? Beleza. Para a gente finalizar, a gente fala um pouquinho sobre as sinapses. Então, o que são as sinapses? É o local de comunicação entre dois neurônios, ou entre um neurônio e uma célula efetora. Gente, os neurônios, eles não estão coladinhos uns no outro. Então, eu não vou grudar um dendrito no axônio, nunca, jamais. Eles têm esse espaço entre eles, que é onde a gente chama de sinapse. Então, a sinapse é o local de troca de impulsos nervosos. Então, eu tenho um neurônio, tenho um outro neurônio, eles não estão colados, porque senão eles iriam divergir, tá? Porque aqui a gente tem potenciais de ação e impulsos elétricos muito grandes de um para o outro, tá? Então, eles precisam obrigatoriamente desse espaço para que a gente tenha a transmissão de um impulso nervoso ao outro. Esse espaço entre um e outro é que a gente chama de sinapse, tá? A sinapse, ela é constituída por terminal pré-sináptico, terminal pós-sináptico e a fenda sináptica. Então, eu poderia até colocar esse bem aqui no meio, a fenda bem aqui no meio, porque eu tenho terminal pré, fenda sináptica e terminal pós-sináptico. Terminal pré-sináptico, ele é constituído por um terminal axônico que traz o sinal. É que a gente já falou bastante aqui. Então, o axônio, ele traz a resposta, traz a pergunta, traz esse sinal, traz esse impulso nervoso, tá? A fenda sináptica é o espaço entre os dois terminais, tá? E o terminal pós-sináptico é a região na superfície da outra célula, tá? Que pode ser um dendrito, pode ser um corpo, pode ser o axônio, onde se vai se gerar um novo sinal, tá? Então, o terminal pré-sináptico obrigatoriamente é um axônio, tá? Então, eu tenho ele aqui, a fenda sináptica e o terminal pós-sináptico. Isso aqui, então, eu tenho a sinapse. Eu tenho pré-sináptico, fenda e pós-sináptico, ok? É aqui que eu tenho a transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro, ok? Professor, Fala. a acetilcolina também é usada em algumas sinapses? Cadê meu dedinho? Acetilcolina. É um dos principais que a gente utiliza justamente para essa troca nas sinapses. É a acetilcolina, tá? Eu acho que a gente fala de acetilcolina. Eu falo de acetilcolina na unidade 2, seção 3, se eu não estiver enganada. Que a gente fala principalmente da acetilcolina. Viu? Que é quando a gente vai falar de fármacos e depois que a gente fala de patologia. Porque realmente ele está relacionado com os fármacos mesmo. Isso. Eu achei até que... quando ela falou a Maísa, aí eu falei acetil, eu fiquei assim, porque está relacionado com os fármacos mesmo. Ela se antecipou. Não, tá de boa. Mas então, a gente vai falar mais especificamente lá, tá bom? Para a gente não confundir nossa cachorra. Mas aí já sabe. Quando a gente falar de sinapse, lembra diretamente da acetilcolina. Já sabe, quando eu perguntar para vocês na aula, vocês já vão saber. Vocês já estão saciados. E noradrenalina também, né? A gente tem noradrenalina, tem a adrenalina, acetilcolina, dopamina e aí vai. E aí eles vão estar de acordo com a resposta de cada um, tá? Do órgão efetor e da resposta que a gente quer, de fato. Tá bom? Okay. Então, bora continuar. Os tipos de sinapse, então, que a gente divide em sinapse axodendrítica, axossomática e axoaxônica. Então, vocês conseguiram reparar bem aí que sempre a gente tem
Um terminal pré-sináptico sempre, obrigatoriamente, será um axônio. O axônio. Sim. O axônio, ele é o que sempre recebe a pergunta, o estímulo. Eu nunca vou receber estímulo por dendrito ou pelo corpo celular, tá? Eu vou sempre receber o estímulo pelo axônio, tá? Aí aqui, na sinapse axodendrítica, então é quando o axônio de um neurônio faz contato com o dendrito de outro neurônio. Sinapse axossomática é quando o axônio contacta o corpo celular de outro neurônio. Esse somática aqui, gente, essa palavra somática vem de corpo, tá? Então, por isso que ele colocou aqui a axossomática. Então, axônio, corpo. Axônio dendrito é a axis dendrítica. A axossomática é quando o axônio leva, então, para o corpo do neurônio. E a axoaxônica é quando o contato, então, é entre axônios, tá? Uma peculiaridade que ele trouxe para a gente também no nosso livro é que a sinapse entre um neurônio e uma célula muscular é chamada de junção neuromuscular, tá? E estão relacionados diretamente à placa efetora. A gente vai falar isso aqui lá quando a gente estiver falando de cardiorrespiratório, a gente volta a falar um pouquinho sobre as junções neuromuscular, tá bom? Mas é só para a gente dizer que a gente tem 3 tipos de sinapse, axodendrítica, axossomática e axoaxônica, tá? E que a sinapse entre um neurônio e uma célula muscular diretamente, é chamado de junção neuromuscular, tá bom? Aqui a gente mostra para vocês como é que começa esse nosso estímulo e como é que volta essa resposta. Mais uma vez o exemplo do joelho, gente, que a gente fala para vocês que o médico faz aquela batidinha no joelho, ó. Então, a gente tem essa fibra sensorial, esses neurônios sensitivos, eles mandam, então, essa pergunta lá para o meu interneurônio, e aí lembra, ó, que a gente tem um quantitativo maior de corpo celular dentro dessa minha substância cinzenta, então ele passa o neurônio sensitivo, minha seta some de vez em quando, neurônio sensitivo passa a minha resposta para o meu interneurônio, a minha pergunta, né, o meu estímulo para o meu interneurônio e manda a resposta através da minha fibra motora. Essa minha fibra motora é constituída de neurônios motores. Tá? Então, a fibra sensorial ela é constituída de neurônios sensitivos, ela traz o estímulo, ela encaminha o estímulo para o meu interneurônio, e esse meu interneurônio encaminha o estímulo, a resposta, através da minha fibra motora, que é formada de neurônios motores. Então, mais uma vez, aí, fala. Isso é arco reflexo? Isso é o arco reflexo. Então a gente mandou na aula passada, não foi? Foi, que eu vi uma aula sobre isso. Aí tá desse jeito. Certinho, porque aí eu faço a estimulação, mando para o meu sistema nervoso central e jogo a resposta pelo sistema nervoso periférico. Aí é isso aqui que a gente chama de arco reflexo. Certinho. Mas tá usando 3 interneurônios, né? Tá usando o quê? Tá usando 3 neurônios. É isso. Beleza? Entendeu? Entendi. Aí a gente tem aqueles casos em que eu não tenho necessidade de fazer a utilização do interneurônio, que foi, eu acho que eu coloquei na aula passada, não foi? Que eu não tenho utilização do interneurônio, que eu jogo diretamente sensitivo para motor. Tá certinho. Beleza? Beleza. Bom, e aí a patologia, que a gente vai falar também um pouquinho, então, tá? É a esclerose, tá? Quem vai falar sobre a esclerose lateral amiotrófica, que é a ELA. Então, ela é uma doença neuromuscular progressiva, causada pela morte dos neurônios motores no córtex cerebral, tá? No tronco encefálico e na medula espinhal, tá? Então, ela vai tendo a perda do controle nervoso dos músculos esqueléticos, levando à degeneração e atrofia, tá? E aí, o que eu quero de vocês? Relacione a doença com a função do neurônio motor, tá? Então, é justamente a perguntinha que foi a Janaína que fez ainda agora, não foi? A Silvana. respeito. Foi, né? Silvana?
Oi, Oi. professora. Eu não consigo. Oi. Ah, a respeito da perguntinha, ó, que minha filha fez ainda agora, sobre a Sim, esclerose e a bainha de Melissa. Então, é a sim. atividade de vocês. Eu preciso que vocês façam para mim a relação entre a doença com a função do neurônio motor, tá? Então, a Tá. esclerose, a gente já sabe que é uma doença neuromuscular progressiva, né? Onde a gente vai tendo a perda desses neurônios, tá? E quem é que faz a limpeza desse tecido? Qual é a célula da glia A responsável pela defesa É pela limpeza dos a micróglia, tecidos? micróglia, gliclo... micróglia, É, Essa isso. palavrinha bem micróglia, micróglia, tá? micróglia. Então, aí eu tenho as células da É, guia agindo aqui, num quantitativo maior, porque se eu estou tendo morte celular acelerada, eu vou precisar de mais micróglias para fazer esse processo de limpeza, tá? professora, porque se os vasos, os neurônios, eles não estão sendo irrigados, que é pelo sangue, então há uma Sim, morte, né? Há uma óbvio, morte desses desses neurônios. neurônios. Isso. Isso. E precisa de mais micróglias para limpar? Eu Sei preciso. lá. Sim, eu preciso. Se eu estou tendo mais morte tecidual, se eu estou tendo mais morte celular, eu preciso de mais micróglia para fazer a limpeza, tá? Mas a micróglia, ela não está relacionada diretamente à esclerose, É, até tá? Eu porque só quando citei há um exemplo uma. aqui para a gente ir lembrando das células da glia, Professora, entendeu? porque se não está acontecendo essa irrigação e se há uma morte, então não há como reverter a situação, porque são neurônios que já morreram e não tem como reativá-los novamente, Eu né? não tenho como produzir novos neurônios. A gente já nasce É, com um quantitativo de neurônios. Então, se você nasceu com 200 milhões, é isso. Não vai aumentar. O que acontece no decorrer da nossa vida é que a gente vai tendo morte tecidual, vai tendo morte celular, tá? E uma das doenças relacionadas ao processo de aceleração dessa necrose tecidual é justamente a esclerose, tá? ok. E é aí que é a atividade de vocês, relacionar a doença com a função desse neurônio motor, tá? O que é que tem? O que que essa doença está falando do meu neurônio motor? O que foi que aconteceu com o meu neurônio motor para que eu tenha essa doença? Entenderam? Ó, Uhum. porque assim, Fala. que no córtex cerebral, lá na substância cinzenta, é que vai Tá. ocorrer a codificação, né? Ah, Mas eu não tirei print. continua. Então, vai na substância cinzenta, Uhum. tem o corpo celular. Ok. E dentro desse corpo celular tem um núcleo que vai fazer a codificação da informação, né? Uhum. Então, se está morrendo esses neurônios da substância cinzenta, que é o corpo e que tem um núcleo, então Uhum. não vamos ter a codificação desse estímulo. Correto. Mas e o que que tem a ver com o neurônio motor? O que que vai acontecer aí? Porque, porque não vamos ter resposta, sei Eu não lá. vou ter resposta. Correto. Porque não Entendeu? tem como codificar qual é a resposta que tu precisa, porque Deixa eu só bater um retrato aqui de vocês. Sorriam. Cadê a Danielma que não tá aparecendo na foto? Ó, a Danielma saiu. Hum. Só vi a mão dela passando ali. cadê a Sorriam. Silvana? Netinha mão do óculos. Sorriam. Pronto. Eu não Silvana, estou cadê tu? vendo. Silvana, Não cadê sei. Eu tô olhando vocês, todo mundo, mas eu não sei por que que eu não apareço. Vê se tá a câmera? ligada. Tá desativada. Vê se a câmera tá A ligada. câmera não tá É, ligada. Ó, tu tá te olhando? agora desativei, mas estava ativada. Gente, não sei. Só Não tem sei. profissional aqui de TI. Não, aqui é. Ó, agora vai aparecer tu. Agora vai aparecer, Silvana. Apareceu o SL aqui. Acho que já vai te aparecer. Ah, tá. Tu não tá no lugar escuro, não, Silvana? Eu tô aqui na sala, porque meu filho tá assistindo aula lá em outro local, e pra gente não atrapalhar um ao outro. Assim, lógico. É igual eu também. Meu esposo tá lá dentro do quarto, por isso que eu tô aqui morrendo de suor. Que aí ele tá funcionado e a pessoa tá aqui no suor. Então, vai, então vai, sorrindo de novo. X.
Valeu! Meninas, ó, legal, a experiência foi legal, gostei, vocês gostaram? Sim, gostei. Foi melhor do que eu imaginei. Ah, eu Só não também. consegui entrar no horário, porque eu não estava conseguindo, deu um problema aqui no computador e eu não consegui, eu já estava agoniada, eu não conseguia falar com ninguém, porque meu filho está usando o meu celular. Meu, Oi, gente, e eu tive que colocar no horário para vocês, né? Porque a gente precisa seguir a padronização da faculdade, né? Mas eu tava Sim. doida para colocar assim, tipo, um pouquinho mais tarde para vocês, né? Porque, pô, a gente sabe, né, que é mais, mas a gente tem que seguir, tá? Ah, mas assim, eu vou sempre abrir um pouquinho antes das 8, mas vou esperar vocês chegarem, tudo, entendeu? Beleza? Eu espero que a gente só tenha no máximo mais uma aula, assim, online, que eu já falei para vocês que eu não sou blogueirinha, então eu gosto é do contato, eu gosto de tocar no povo, gosto da nossa molecagem. Tem um monte de coisa que eu nem posso fazer, né? Porque, né? Enfim. É. Ó, então eu deixei como atividade para vocês o nosso último slide, tá? Então eu quero que vocês me respondam. Vocês vão encaminhar ou via e-mail para mim, ou vocês podem colocar lá nas mensagens do grupo do AVA. Sim, sim. Não precisa assim de um textão com capa contra capa, não. É basicamente o que vocês entenderam da nossa Ok. aula aplicando na patologia da esclerose, tá bom? Então, ó, a Maísa já começou a dar aquele Os primeiros pontapé. passos. Isso, entendeu? Então aí vocês vão vendo e tal, e se quiserem escrever mesmo no apunho, pode escrever, aí tira uma foto, encaminha para o meu e-mail, não sei. Da forma como for melhor para vocês, tá? É só para a gente ver como é que tá a avaliação da turma e como é que tá o andamento da nossa disciplina. Tá bom? Ok, tá bom, então. Eu agradeço vocês. E vocês tiveram alguma dúvida? A gente já foi Não. conversando no decorrer, né? Sim. Tá? Eu espero que dê tudo certo, eu espero que vocês fiquem bem, por favor, se cuidem, tá? Não saiam de casa, isso já tá um clichê, mas por favor, oi. se cuidar e se hidratem, tá? Porque o calor tá absurdo também, bebam bastante água. Professora, pode responder diretamente no e-mail? Pode. Ah, tá, beleza. Aí, assim, quanto mais rápido vocês mandarem, melhor, porque eu faço adição nas notas. Tá, Tá. é individual, né? Tá bom. É individual, esse é individual. Tá. Aí, deixa eu dizer, Eu vou ter que visitar agora. eu gostei muito dos trabalhos de vocês, viu? Acho que eu até falei, acho que eu mandei pra Alice, eu acho. Gostei muito do trabalho, tá? Alguns grupos pediram para fazer ainda da primeira forma, outros grupos já fizeram da segunda, não tem problema. Eu até peço desculpa com relação a isso, porque eu quis facilitar a vida de vocês e eu acho que eu acabei confundindo vocês, tá? Mas os trabalhos ficaram muito legais. E aí eu quero depois, esse aqui é só uma microatividade, tá bom? Mas a gente vai fazendo outras atividades mais para frente, tá bom? Então é Ok. isso. Beijo, cheiro, Beijo. muito obrigada. Beijo, Sai, professora. tá? Porque se vocês não saírem daí, a nossa conversa ainda vai ficar ativa. Ainda bem. Tchau. Saudade de vocês, fiquem bem. Tchau, professora. Tchau. Meninas. Tchau. Um abração. Tchau, meninas. Tchau.